que você faria diferente se você pudesse começar a sua carreira do zero hoje? É o que eu vou conversar um pouquinho sobre os 5 principais aprendizados que eu tive na minha carreira até hoje, desde quando eu comecei a trabalhar. E, bicho, eu vou te falar, existem arrependimentos, de fato, mas existem alguns aprendizados que vou carregar comigo o resto da vida e que com certeza vai me ajudar bastante no futuro, porque situações que eu passei no passado provavelmente vão se repetir no futuro. Espero que não, mas eu quero compartilhar aqui com vocês esses 5 aprendizados que foram importantes para mim e quem sabe pode ser para você também. Cara, ano passado eu gravei um vídeo, postei um vídeo aqui falando sobre os 10 aprendizados que eu gostaria de ter tido, que eu tive até os meus 30 anos de idade. Foi um vídeo que, com certeza, trouxe muitas reflexões enquanto eu produzia, mas também trouxe bons resultados, porque muitas pessoas gostaram do que viram, porque foram aprendizados que muitos dos que viram o vídeo também passaram ou puderam extrair ali daquele vídeo, porque já se viram em situações semelhantes, né? E falar um pouco sobre os aprendizados eu acho que é sempre um pouquinho difícil pra gente, né? Porque exige reflexão, você precisa ver onde você errou, você precisa entender se você fez alguma coisa bem feita, o que você não fez, o que podia melhorar. E é uma coisa que não é tão comum na nossa cultura latina, né? A gente refletir sobre os nossos erros, sobre os nossos comportamentos. Latina seria um pouquinho exagerado, mas pelo menos aqui no Brasil a maior parte das pessoas que eu conheço ainda não exercem ou têm o costume de fazer isso, né? Depois de quase 12 anos de carreira, eu tenho alguns aprendizados que permearam, vamos dizer aí, um ano após o outro a minha vida, né? Se você for parar pra pensar, todo ano tem alguma coisa pra te ensinar. Como dizem, a gente é ótimo em superestimar o que a gente pode fazer em um ano e subestimar o que a gente pode fazer em uma década. Então, quando eu finalizei o ano de 2019 ali, que eu tava completando 10 anos de carreira, né? Eu simplesmente parei para fazer uma análise desses aprendizados e eu trouxe alguns que eu julgo ser os mais importantes desde que eu comecei a trabalhar. E, cara, começar a trabalhar aqui, pelo menos, marcou a minha vida, né? Meu primeiro trabalho foi 100% gratuito, trabalhei sem ganhar nada durante 6 meses e aprendi bastante. Sem ele, eu não teria começado a trabalhar na área que eu tinha escolhido, então, trabalhar, que na época era designer, né? Mas fez bastante diferença, acredite. Bem, então vamos lá para os 5 aprendizados nesses 10, 12 anos de carreira que eu quero compartilhar aqui com vocês. Num primeiro momento pode parecer que eles foram um pouquinho simples ou simplórios, fáceis até, mas não foram. Viver as experiências na pele realmente são desgastantes e, como diz o Flávio Augusto, eu acho que a melhor forma de se aprender é através da experiência compartilhada dos outros. Custa menos e dói menos, né? Então a gente pode trazer essas analogias para o nosso dia a dia e tentar aprender e desenvolver aí o aprendizado constante através do que a gente vê dos outros, né? Eu, pelo menos, tento fazer isso constantemente através da leitura, alguns vídeos, conversar com alguns colegas, conversar com profissionais mais experientes, são sempre úteis. A gravação de podcasts são maravilhosas também por isso. A ideia é que a gente pare de viver uma vida meio que no estilo Zeca Pagodinho, do deixa a vida me levar, vida leva eu, e de fato a gente começar a construir o caminho, a estrada para o sucesso, né? Que a gente construa aí, pavimente, a nossa estrada para onde a gente deseja chegar. Mas antes de saber qual a estrada que a gente vai tomar, é muito mais importante a gente saber onde a gente quer chegar. E isso é o aprendizado que vem antes de qualquer coisa, tá, pessoal? Saber onde quer chegar é muito mais importante do que saber como chegar. A verdade é que se você tá indo para um lugar que não tá fazendo sentido para você, cara, para. É simples, né? Se você tá perseguindo algo porque a sociedade pede ou porque você acredita que seja melhor, são duas coisas diferentes. Então, foque no que te faz feliz. Às vezes você receber, ao invés de 150 mil ao ano, receber 90 mil ao ano para ser mais feliz,
tendo um carro menor, uma casa menor, um estilo de vida mais simples, mas sendo muito mais feliz, pode ser o caminho para o sucesso que você deseja. Isso é só um dos exemplos, que existem inúmeros, cada um constrói o seu próprio caminho e a gente precisa respeitar essas individualidades. Mas enfim, em 2010, quando eu comecei, vamos dizer assim, profissionalmente, foi quando eu trabalhei numa construtora aqui do Espírito Santo, meu primeiro aprendizado foi que nem tudo que reluz é ouro, né? A gente tem esse ditado que a gente vê com um pouquinho de ceticismo, né? Mas ele é simples, ele é o que é. Nem tudo que reluz é ouro. A gente tende a deixar-se levar por promessas, a gente tende a deixar-se levar por narrativas que a gente constrói na nossa cabeça, né? Mas o mais importante é a gente entender o que a gente está fazendo no dia a dia, né? Eu gosto de trazer esse aprendizado porque ele não teve nada diretamente envolvido com a empresa que eu trabalhei na época. Muito pelo contrário, a empresa era muito boa. Mas esse foi um aprendizado que eu tive por conta da situação que eu vivia. Estava terminando a faculdade, trabalhando nessa empresa com tempo integral, e buscando também, paralelamente, construir o caminho que eu queria para o futuro, que na época eu não acreditava ser e que hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que é, né? Mas o problema é quando você começa a construir suas narrativas, as suas vontades em cima de castelos de areia. E um dos exemplos que eu gosto muito de perceber, de trazer, e como que esse ceticismo deste aprendizado de que nem tudo que reluz é ouro é importante a gente ter para qualquer coisa na nossa vida, é quando eu assisti em 2019 o documentário do Fire Festival que teve no Netflix. Editor, coloca aí um trechinho do trailer desse festival. Investors making it seem like we were making a ton of money when we weren't. I mean, that's fraud. We need to get the messaging out now that this is not a luxury music festival. Oh my God. Foi um festival em que o fundador conseguiu fazer um golpe, levar no gogó milhares de pessoas, entre patrocinadores e compradores de ingressos, falando que comprou uma ilha no meio das Bahamas, que era do Pablo Escobar, e ia fazer um puta festival com um hotel que não sei o que, super dias e não sei o que lá. No final das contas, estava todo mundo dormindo em barracas improvisadas, teve muita dor de cabeça, super decepção, e o cara, obviamente, enfrentou processos, né? Mas levando levando as coisas num sentido super exagerado, né? Mas o paralelo que eu quero trazer aqui é que quando a gente ainda é jovem, a gente ainda deixa se levar muito por promessas de escorregador no escritório, horários flexíveis, o propósito é maior. A minha visão hoje é completamente assim, cuidado, ceticismo. Não adianta nada ter escorregador no escritório se você não pode ter tempo para usar, se você não pode passar tempo lá. Então é melhor não ter o escorregador no escritório. Até porque eu acho que o escritório não é lugar para ter escorregador. It was a madhouse, a greed fest, with equal parts cocaine, testosterone, and body fluids. It got so bad, I had to declare the office a fuck-free zone between the hours of 9 and 7. But I'm telling you, even that didn't help. Beleza? Um outro ponto. Cuidado com essa história de promessas demais por propósito. O propósito tem que ser seu, tem que ser compartilhado. Você realmente tem que ver que é um caminho de mão dupla, não só você doando o excesso do seu tempo, fazendo milhares de horas extras, gastando a sua saúde, abrindo mão da sua família, das coisas que te trazem prazer, para poder entregar resultado em uma determinada causa. Então, sempre tenha isso em mente. O propósito principal tem que ser a sua felicidade, o seu caminho, e nada do que os outros querem ou pretendem para você. Em 2011, já ali, continuando, foi quando eu tive a primeira oportunidade profissional numa grande agência aqui do Espírito Santo, como diretor de arte, que era o que eu queria muito na época. E o aprendizado que eu posso trazer aqui é: corra atrás do que você quer com um taco de beisebol. Isso aí, com um taco de beisebol. Pissing our pants yet? Bata, esmague qualquer
obstáculo que apareça no caminho. Seja implacável. Mas o mais importante é você entender o seguinte: o que eu tô querendo trazer aqui é que você precisa ser persistente, você precisa ser resiliente, saber onde você quer chegar, e não é a toda prova, não é passando por cima dos seus valores, não é passando por cima do que você entende por ser algo justo, honesto e moral, beleza? Você precisa dar o seu melhor. Entre em campo para dar o seu melhor. Esse é o aprendizado. Corra atrás do que você quer com um taco de beisebol, beleza? Ainda sobre esse segundo aprendizado, uma coisa importante foi que eu li um livro esse ano do Greg McKeown, Essencialismo, e que ele diz que o foco bem empregado é direcionamento ideal da energia para onde você quer ir. Quando você tem o foco disperso, você acaba caminhando pouco para diversas direções e a sensação de progresso é pouca. Então, quando você tem um foco, sabe onde você quer chegar, unindo esses dois aprendizados, né? Obviamente, você vai ter um progresso maior, você vai poder aproveitar melhor o tempo dedicado a cada um deles. Meu terceiro aprendizado é o seguinte, cara, seja um aspirador de pó de conhecimento. Eu falo isso porque é o seguinte, a gente vive no mundo corporativo, é muito comum a gente ver as pessoas muito empolgadas para se fazer networking, né? Seja no LinkedIn, seja em eventos. Tudo bem que com a pandemia do coronavírus isso reduziu muito e passou a ser basicamente no ambiente online. Mas o que eu digo é cuidado para não construir só um networking baseado no take, no pegar, no retirar, só fazer troca de cartões. Você precisa entregar valor, você precisa ser uma pessoa que as pessoas gostem de ter uma percepção de fazer networking leve, que você não está de fato ali interessado. Por isso que eu gosto do networking baseado no conhecimento, né? Quando você sai com alguém, às vezes você está num almoço e você conhece uma pessoa, num almoço de um evento, e você conhece uma pessoa que você tem vontade de fazer negócios com, ou você vê que aquela pessoa é um potencial cliente, você não vai atrás dela simplesmente distribuindo seu cartão. É importante você construir laços e você entender que às vezes tem alguma coisa que você sabe, como diz o Jordan Peterson, assuma que tem alguma coisa que a pessoa que você está conversando sabe que você não sabe. Da mesma forma, ela vai assumir, ou deveria assumir, que tem algo que ela não sabe que você sabe. Eles não sabem que sabemos que sabem que sabemos. E aí a troca de conhecimento fica enriquecedora. E esse, para mim, é o melhor tipo de networking que tem. Então sempre esteja disposto, né, a trazer valor para a mesa, a trazer boas informações, a fazer um networking construtivo. Seja isso no ambiente online, seja no ambiente pessoal. No ambiente online eu gosto de fazer muito isso através das mensagens diretas, por exemplo, no LinkedIn, ou numa publicação, comentar algo interessante sobre uma publicação que edifica um ponto de vista, não necessariamente conflituoso, porque o conflito pode ser algo que afaste a pessoa no primeiro momento, mas algo que engrandeça o ponto que a pessoa está querendo trazer, discutir ali, e depois você desenrola um bom papo, né? E que pode virar oportunidade de negócio, que pode virar um bom networking, um contato para você construir o próximo passo da sua carreira. E que isso, para mim, tem sido essencial e foi muito do que eu fiz, por exemplo, como eu já contei no meu podcast, que vocês podem ouvir lá no Spotify, como eu fui trabalhar com o time do Gary Vee International, né? Eu fui durante 4 anos o Community Manager do Gary Vee Brasil. Então, isso foi muito importante, foi através do networking, agregando valor. É como eu ouvi num vídeo do Noah Kagan, se você não sabe quem é, fundador da AppSumo, excelente empreendedor, que vale a pena você seguir. Ele falou num vídeo aqui, né, que sabedoria é aprendizado vezes tempo, né, ou conhecimento mais tempo, né, e quanto mais conhecimento a gente tem, que é a primeira parte da equação, mais fácil fica pra gente desenvolver isso ao longo do tempo. Então a gente está ganhando tempo quando a gente está multiplicando conhecimento. Dessa forma a gente consegue desenvolver a equação da vida, A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais
É... 42. 42? De uma forma mais suave e sutil, sem ter que perder tanto tempo e dar espaço para você poder experimentar, porque quando você tem conhecimento e tempo, você consegue entender que você tem sinapses suficientes, sinais suficientes para começar a experimentar, para tentar resolver o seu problema naquele espaço de tempo, né? E aí você pode produzir coisas maravilhosas. O quarto aprendizado talvez tenha sido um dos mais duros, só não é mais duro do que o quinto aprendizado, mas se você tá gostando dos aprendizados, lembre-se aqui de ativar os sininhos, deixar o joinha nesse vídeo e, obviamente, comentar aqui embaixo qual aprendizado que você teve que eu não citei nesse vídeo ou que, de repente, o que eu citei nesse vídeo e que pode ser útil para você. Mas vamos lá. Meu quarto aprendizado foi um dos mais duros. Em 2016, eu me vi numa situação complicada, perdi praticamente todos os clientes que eu tinha na minha empresa na época e sem dinheiro. Estava quebrado. Isso... que uma luz aconteceu, vamos dizer assim. O que eu fiz foi o seguinte: eu fui buscar um segundo emprego. Sim, eu fui trabalhar como vendedor numa loja de roupas do shopping aqui em Vitória e ali eu tive uma das experiências mais fodas da minha vida. Eu consegui aprender um tanto que você não tem ideia. Eu achava que eu não sabia vender e eu fui trabalhar como vendedor extra nessa loja de roupa e tive a sorte, fui agraciado de conhecer pessoas incríveis, inclusive o gerente da loja foi um baita professor e eu me vi com um desempenho muito acima do que eu imaginava que eu teria e consegui descobrir técnicas e desenvolver, casando com o meu conhecimento ali de marketing, em como melhorar minha capacidade de vendas. E eu entendi que para eu recuperar o que eu precisava recuperar na minha vida, na minha empresa, dependia só de mim. E foi isso. Arregacei as mangas e fui atrás. Fiquei com esse segundo emprego enquanto foi necessário. E depois disso, eu simplesmente assumi toda a responsabilidade pelo que eu tinha que assumir, que era simplesmente reconstruir a minha empresa. E nos anos seguintes, graças ao meu desempenho, a minha saúde, a pessoa que eu me tornei e aos contatos que eu fiz baseado nos outros aprendizados que eu tive no passado, eu consegui recuperar e fazer a empresa voltar a um bom patamar em 2016 e depois em 2017. Foi muito bom. Mas o quinto aprendizado para mim é o aprendizado que eu acho que você deve prestar mais atenção, que é cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Porque é o seguinte, eu precisei começar de novo, eu precisei fechar a empresa, dar um passo para trás no ano de 2019, voltar a trabalhar internamente numa equipe com uma empresa em que alguém me daria ordens. Foi um processo de readaptação e ao final desse período eu me vi também com um burnout. Pois é, eu já falei, eu quero fazer um vídeo específico sobre isso, mas um burnout, e isso me jogou no chão, eu fiquei muito mal e eu precisei me recuperar. E eu entendi que parte do meu desempenho como profissional vinha de uma boa saúde mental. Se você não cuida da sua saúde mental, e por consequência da sua saúde como um todo, da sua saúde física também, seu desempenho profissional pode ser pífio, porque você sempre vai estar cansado, você sempre vai estar esgotado, sempre vai estar exausto, não vai ter tido boas noites de sono, provavelmente não vai estar nem se alimentando bem. Uma coisa puxa a outra. Então cuide da sua saúde, em especial a sua saúde mental. Hoje, 2021, eu já estou uma pessoa com as prioridades calibradas, cuidando da minha saúde melhor, me exercitando, cuidando da minha saúde mental, conversando melhor com as pessoas, e é isso que eu acho que a gente poderia conversar mais aqui, né? Eu acho que a gente deveria ter mais espaço para as pessoas falarem sobre sua saúde mental. Então esse é o quinto aprendizado que eu tenho nesses anos de carreira e que eu gostaria que você levasse com você, que você refletisse, deixasse aqui embaixo também o comentário de qual aprendizado você acha que eu poderia ter citado, que eu poderia já ter tido, ou dos que eu citei que fizeram a diferença para você.
A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.